Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? O meu nome é Thieres Machado e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou texturizar este modelo, que é um modelinho de uma fruteira que eu tenho aqui em casa, ó, vou mostrar para vocês. Então, recentemente eu estava olhando nesta fruteira aqui em casa, achei o design muito interessante e pensei comigo, por que não modelar esta fruteira e fazer a textura por completo, né? Tanto da parte metálica como também criar algumas frutas e fazer a texturização. Aí eu fiz todo este modelo, texturizei no Substance, eu achei que o resultado ficou tão legal que eu pensei comigo, por que não transformar isto em uma série? Alguns de vocês já haviam me pedido para trazer vídeos de texturização. Para quem não sabe, eu tenho um curso de modelagem no Blender, mas se eu não me engano, eu nunca trouxe um vídeo de textura aqui para o canal. Então, o intuito deste vídeo é esse. É que a gente faça a textura do início ao fim, vocês vão acompanhar todo o passo a passo, mas eu quero transformar este vídeo em uma série. Então, a ideia é essa. É a partir de hoje começar a trazer objetos parecidos como esse, né? Objetos simples, objetos básicos, onde a gente consiga fazer a textura em um vídeo só, ok? Sem perder muito tempo. Bom, como se trata de um vídeo de texturização, nós não vamos perder tempo fazendo a modelagem. Eu até tentei gravar a parte da modelagem, mas infelizmente o vídeo fica muito grande se eu adicionar também a parte de modelagem, ok? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi separar o vídeo da modelagem em um vídeo à parte que eu vou anexar no meu curso de Blender. Então, se você tem interesse em ver a parte da modelagem com os comentários, né, com todo o passo a passo explicado, saiba que eu adicionei este vídeo desta modelagem aqui no meu curso, ok? Então, se você tem interesse, confira os links na descrição. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, vou voltar aqui para o Blender, onde eu já tenho o modelo separado. Como eu comentei, nós não vamos perder tempo fazendo a modelagem. Eu já fiz toda a modelagem, deixei separado aqui como eu costumo iniciar. Bom, vocês puderam perceber que esta fruteira, basicamente, ela tem uma estrutura que se repete, então eu não preciso de ficar criando cada uma destas estruturas. Eu crio aqui um primeiro andar, faço a textura no Substance e depois, dentro do Blender, basicamente eu crio cópias destes blocos, né, deste conjunto aqui para as demais posições. E foi o que eu fiz. Eu modelei aqui somente as peças que eu queria, as peças que se repetem, digamos assim. Na verdade, eu modelei as peças que vão servir de base. E depois eu olho no modelo final, vejo onde elas se repetem. Tudo que eu tenho que fazer depois de criar a textura é copiá-las, posicionando elas nos lugares, nos destinos finais, ok? Criando assim todo o conjunto da fruteira. Muito bem, então eu já fiz a modelagem, já fiz inclusive o UV Unwrapping, já está pronto aqui, e separei aqui em dois materiais. Nós vamos separar a UV, né, do modelo 3D, nós vamos separar as texturas em duas UV, uma UV para as frutas e uma UV para a estrutura metálica. Muito bem, então com o modelo low poly todo separado, o que eu vou fazer é selecionar tudo, exceto por esta empty, e vou exportar. Ó, exportar em formato FBX. Aqui ó, eu tenho uma pasta que eu criei, fruteira YouTube, eu tenho aqui dentro desta pasta a pasta FBX, e aqui eu tenho ó, fruteira low. Eu clico aqui ó, em Select Objects, e aplicar a transformação, para exportar somente o que eu selecionei e aplicar as transformações dos objetos. E exporto. Beleza. Depois, nós temos que exportar a volumetria High Poly. No caso desta fruteira, a única objeto que tem uma volumetria High Poly é a laranja. A laranja, o que eu fiz foi fazer o download de um modelo que já estava com uma densidade alta de polígonos, como vocês podem perceber. Então, ó, eu aproveitei um modelo pronto, eu importei ele para dentro do Blender, fiz toda a retopologia para aproveitar esta volumetria em um modelo low poly. Então, eu tenho aqui o high poly da laranja e eu tenho o low poly ó, da laranja que está aqui. Ó. Então, percebam que a densidade ela é bem menor. Aqui eu tenho a versão low poly, aqui eu tenho a versão high poly, ok? Então, para importar esta textura dentro do Substance, fazer o bake e aproveitar esta volumetria high poly
criando assim uma normal map, eu tenho que exportar aqui também a volumetria High Poly. Criar um FBX, né? Então, eu venho aqui, File, Export, FBX, e aqui eu já tenho um arquivo que eu já havia criado, mas eu vou exportar de novo para vocês verem como é que funciona. Então, exporto aqui, ó, Fruteira High Poly, com aquelas duas opções ativadas. Agora, dentro do Substance, eu já tenho um modelo aqui, ó, que estava pronto, mas eu vou criar aqui um arquivo novo para vocês entenderem como é que funciona. Então, criei um arquivo novo, eu vou selecionar o arquivo, ó. Então, eu tenho aqui a Fruteira Low, e aqui eu vou deixar em 2048 e vou dar um OK. Beleza? Percebam que as malhas, né, as meshes do meu arquivo lá no Blender, elas foram importadas aqui dentro do Substance exatamente da mesma forma. Ó. Então, no Substance, aqui no Blender, o que nós exportamos foram estas volumetrias. Percebam que aqui dentro do Substance, ela vem exatamente igualzinho, inclusive separado aqui as layers. Ó. Como eu separei duas UVs, eu consigo ocultar aqui nas layers as frutas e também a estrutura metálica. Muito bem, agora, como eu falei, a laranja aqui, percebam que eu tenho a volumetria Low Poly. Então, eu tenho que importar para dentro do programa a volumetria High Poly e, desta forma, aplicar a volumetria High Poly aqui na volumetria Low Poly em formato de textura. E esta textura se chama Normal Map. Para isso, eu tenho que fazer uma coisa que é chamada de Bake. Então, eu clico aqui, ó, e no Bake, basicamente, o que eu vou fazer é selecionar aqui a volumetria High Poly, né? O formato FBX High Poly que eu exportei do Blender. Então, clico aqui em High Poly. Aqui é uma propriedade que, se eu fosse explicar agora para vocês, nós iríamos perder muito tempo, mas aqui eu aumento para ele poder detectar a volumetria da laranja High Poly e aplicar na volumetria Low Poly. Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Aqui é o Anti-Aliasing, eu vou colocar em 2x somente para fazer um teste. E aqui eu deixo em 1024 mesmo. E clico aqui, ó, Bake Select Textures, ok? Aí ele vai fazer todo o bake. Vocês vão perceber que aquela volumetria High Poly da laranja vai ser anexada, digamos assim, vai ser transformada em um Normal Map. E com isso eu tenho a vantagem dos dois mundos. Ó. Eu tenho uma volumetria High Poly aplicada em um volume Low Poly, ok? Em formato de textura. Percebam que isso daqui, ó, é uma volumetria fake, ela não existe. É um mapa de relevo que interage com a luz do ambiente. Então, percebam que à medida que eu giro aqui o direcionamento, né, da luz, esta textura reage com ela. Ó. Então, se eu olhar por cima, percebam que eu não tenho nada ali, mas é uma textura interativa que reage com a luz. Muito bem, só que o que acontece? Este bake, a gente fez ele em uma resolução baixa. Então, aqui eu tenho que aumentar ele. Ó. Aqui em Output Size, eu tenho que colocar uma textura alta de 4K. E aumentar aqui, ó, o sampling, né, o anti-aliasing, eu coloco em 8x e vou fazer o bake novamente. Só que o que acontece? Isso leva muito tempo. Vai ficar fazendo aqui este bake por volta de uns 10, 15 minutos. Então, para a gente não perder tempo, como eu já tenho um arquivo pronto, que eu salvei depois do bake estar pronto, eu vou dar um cancel aqui, ó, vou cancelar este bake, porque basicamente seria o que nós iríamos ter. Depois do bake pronto, praticamente eu já posso começar a texturizar. Então, para a gente não esperar todo este carregamento, eu venho aqui, ó, e vou abrir um arquivo que eu já havia separado, que eu já havia feito o bake. Então, eu venho aqui, ó, fruteira do YouTube, eu entro aqui na pasta SPP, que são os arquivos aqui do Substance, e seleciono aqui, ó, fruteira do zero, que eu deixei preparado. E com isso, ó, eu tenho aqui o exato mesmo modelo, sem nenhuma textura, com o bake pronto, só que em uma resolução de 8K, ok? Uma resolução de 4K com um anti-aliasing de 8x. Beleza, então nós podemos começar a fazer a textura agora. Para fazer esta textura, é o seguinte, quando a gente faz a textura do zero, a gente meio que vai testando várias cores, porcentagens de reflexão, enfim, uma série de coisas. Né? A gente testa vários tipos de textura e várias outras características aqui na parte da textura. Só que isso, se a gente fizer desta forma, a gente perde muito tempo. Então, se vocês fossem assistir eu fazendo a textura do zero,
fazendo as tentativas e erro, né? Tendo as tentativas e erro, nós iríamos perder muito tempo. Então, o que eu fiz foi, vocês devem ter percebido que eu já havia feito esse modelo, então eu criei um roteiro. Eu criei um roteiro com as cores certas, com as porcentagens de reflexão corretas, com as máscaras que eu vou usar para a gente não perder tempo. E este roteiro está aqui, ó. Nós vamos seguir ele. Então, eu vou voltar aqui no Substance, ó. E nós podemos começar. Ó. Então, eu tenho todo o roteiro, nós vamos começar pela madeira da base, depois tem a madeira da esfera, e assim nós vamos seguir até completar toda a texturização. Muito bem, então deixa eu dar aqui vou ampliar a janela e nós podemos começar. Bom, a primeira textura que eu vou aplicar é a textura aqui desta base. Ó. Então, nós vamos usar uma coisa aqui chamada de Smart Material. Aqui dentro do Blender eu tenho os Base Materials e eu tenho os Smart Materials. Aqui em Smart Materials eu vou aplicar esta textura aqui, ó, Wood Bench Veined. Aí eu aplico aqui. Quando a gente aplica, ele aplica em todo o modelo, ok? Então eu tenho que separar. Esta textura, ela por padrão já vem em uma pastinha. O que eu vou fazer é adicionar uma Black Mask aqui, ó, e pintar com a propriedade aqui, ó, de Polygon Fill somente aonde eu quero esta textura, que é aqui. Muito bem, então eu tenho aqui agora separado somente esta região aqui que eu pintei com a madeira. Agora nós temos que começar a criar algumas variações. Então a primeira variação é uma variação de arranhado. Ó. Então eu vou vir aqui, vou adicionar dentro da pasta aqui uma Fill Layer, coloco de vermelho para poder enxergar, adiciono uma Black Mask, e aqui dentro desta Black Mask, eu vou entrar aqui na parte das máscaras e procurar uma máscara chamada de Stain Scratches, ó, que são como se fossem arranhões. Ó. E aí eu coloco aqui na máscara. Aí percebam que eu começo a enxergar aonde estes arranhões estão sendo gerados. Só que está em vermelho, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a cor. Eu coloquei nessa coloração vermelha, o processo basicamente é sempre assim, a gente coloca numa cor para poder identificar o desenho daquela máscara, e depois que eu identifico, eu altero esta cor. Então aqui, ó, eu vou colocar a seguinte cor. Quando a gente está testando pela primeira vez, a gente vai girando aqui, ó, na roda de cores até encontrar uma cor que a gente que seja do agrado. Só que aqui, como eu falei para vocês, eu já havia feito o teste, e a cor que nós vamos utilizar é esse código aqui, ó, 63472B, e vou dar um Enter, que é como se fosse um marrom. E é o seguinte, estes arranhados, eles têm uma certa imperfeição, então nós temos que adicionar aqui, ó, nós temos que alterar um pouco o relevo. E o relevo a gente controla aqui em Height. Ó. À medida que eu aumento ou diminuo, eu faço com que os arranhões fiquem ou no sentido interno ou no sentido externo. E aqui eu vou jogar para dentro em 0,04, ó, 0,04, menos 0,04, criando assim uma certa profundidade para estes arranhados, ok? E agora eu tenho que alterar o seed aqui, ó, dentro da máscara. Nós temos uma coisa que é chamada de seed, que seria como se fosse variações da textura. À medida que eu vou clicando aqui, ó, percebam que ele vai variando esta textura. Aqui eu vou tentar deixar, ó, uma que não fique tão exagerada. Ó, vou alterando. Ó. Acho que essa já está interessante para a gente não perder tempo. Então, como eu falei, quando você está fazendo pela primeira vez, você leva um certo tempo até escolher a que fica do seu agrado, né? A melhor variação, a melhor textura. Aqui, para a gente não perder tempo, a gente vai seguir. Muito bem, agora é o seguinte, nós temos que adicionar uma nova layer de sujeira. Então, nós utilizamos aquela madeira, aquele material base, criamos aqui uma primeira layer que é como se fosse um arranhado, agora nós vamos adicionar uma layer de sujeira. Então, aqui eu adiciono uma Fill Layer, adiciono uma Black Mask, e nós vamos criar agora adicionar uma nova máscara. Esta máscara, ela é chamada de Edges Blur. Ó. Então, digitando aqui Edges Blur, eu tenho aqui a máscara, ó, Edges Blur. Então, eu vou adicionar aqui, ó, no quadradinho da máscara. Percebam que o que ela faz, ó, é meio que criar um gradiente aqui na parte periférica desta tábua de madeira. É claro que eu tenho que alterar a cor. Então, para esta cor, nós vamos utilizar o seguinte código, ó, 4B4, vou colar ele aqui, ó,
4B4, 9 e 1B, que é como se fosse um verde. Então, a ideia é criar um gradiente como se fosse uma camada de musgo. Tanto é que aqui no height nós vamos aumentar. Ao invés de colocar negativo, agora nós vamos colocar positivo em 0,015, dando um certo relevo para este height. E aqui, nesta primeira camada de sujeira, é isso. Agora a gente adiciona um novo fill layer, vou pintar de vermelho, adicionar uma nova black mask, e desta vez nós vamos adicionar a máscara Dusty Dirty. Dusty Dirty, ó. Então tem aqui, ó, Dusty Dirty, vou copiar, colar aqui. Beleza? Ele dá uma certa variação ali, ó, na tábua. O que nós vamos fazer? Alterar a cor. Novamente aqui eu separei a cor que nós vamos utilizar, aqui no roteiro que eu estou seguindo. Então aqui em Base Color eu altero, ó, copiei o código, colei aqui, que também é uma variação de verde. Então aqui eu deixei um verde mais claro na primeira sujeira e aqui na segunda sujeira eu deixei um verde mais escuro. E o height a gente deixa em 0.02, ó, 0.02, ok? É isso, então para a madeira aqui está feito. Vou renomear agora a pasta madeira. Agora nós temos que pintar esta esferazinha aqui, ó. Esta esferazinha é o mesmo esquema. Nós vamos utilizar um Smart Material, só que desta vez, ao invés de utilizar esta primeira textura de madeira, nós vamos utilizar esta, ó, Wood Chest Stylized. Então a gente coloca aqui, clica e move aqui para a esfera. Acontece que ele vai aplicar no modelo todo. Os Smart Materials, como falei, eles já são separados em uma pasta. O que eu vou fazer é adicionar uma Black Mask na pasta para poder, desta forma, pintar somente a esfera, que é onde eu quero que a textura seja aplicada. Vou entrar aqui dentro da textura e nós temos que mudar algumas coisas. Primeira coisa, a projeção desta textura ela tem que ser esférica. Aqui o Base Color é só uma variação de cor, então eu vou desabilitar aqui, ocultar todas as layers deste Smart Materials. Então aqui, ó, a primeira layer é a cor base, nós não vamos alterar. Já a segunda layer é uma variação de fibras, das fibras da madeira. Então aqui, ó, eu tenho que alterar o modo de projeção. Percebam que aqui eu tenho uma projeção de UV Projection, eu vou alterar para Spherical Projection. E aí, ó, fazendo isso, ele fica aqui com uma projeção esférica, as fibras. Só que eu tenho que trazer aqui, ó, a esfera para a mesma posição. Então, vem aqui, ó, trago esta esfera para a mesma posição. Percebam que quando eu trago o gizmo, né, ó, para dentro da esfera, eu começo a enxergar os veios da madeira corretamente, né, seguindo ali o direcionamento, né, o volume da pequena esfera. Muito bem. E aqui é o seguinte, ó, alteramos aqui a projeção. Agora, nós temos que adicionar uma camada uma layer, digamos assim, para remover esta opacidade desta madeira, porque aqui eu quero que esta bolinha ela fique meio que polida. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, esta camada aqui de Sharpening, ó, não me interessa. Percebam que esta layer de Sharpening, infelizmente, ela marca aqui, ó, as seams, que são os cortes que a gente faz dentro do Blender para poder exportar aqui para o Substance. Então, eu vou remover esta layer. Agora sim, nós vamos adicionar, aqui na última layer, eu adiciono uma Paint Layer. Ó. Eu vou adicionar cadê? Espera aí lá que eu me perdi. Nós vamos adicionar uma Fill Layer, na verdade, ó, uma Fill Layer sem o Base Color. E aqui nesta Fill Layer, eu consigo controlar o Roughness. Ó. Então, eu aumento ou diminuo o Roughness, dando assim, ó, o brilho que eu quero para esta esfera, que no caso nós queremos que ela fique polida. E aqui eu já até separei o valor que eu deixei de 0.35 para dar um aspecto polido, né? Aqui eu já tinha falado que a gente retira a Layer Sharpening, nós já tiramos, e agora nós temos que também retirar, ó, o Height Map desta textura aqui. Ó. Então, aqui em Fibers, eu vou retirar o Height Map. Ó. Percebam que retirando o Height, ele retira ali, ó, as ranhuras desta madeira. Né? Só que antes da gente tirar o Height, vamos corrigir aqui as projeções das outras layers que nós temos fibras. Ó. Então, aqui eu não tenho nenhuma fibra. Aqui, ó, o próprio nome já fala, eu tenho Wood Fibers. Então, aqui, ó, dentro do editor da máscara, dentro aqui da edição desta textura, eu venho aqui e altero também para
Spherical Projection. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Ó, eu tenho que vir aqui e trazer para a mesma posição. Ó. Trago para a mesma posição. Beleza? Deixo ali na mesma posição, dentro da esfera, para fazer com que as fibras fiquem no mesmo direcionamento. Aqui o que eu gosto de fazer é não deixar exatamente no centro da esfera, só para dar uma pequena variada, né? Muito bem, agora eu ativo tudo aqui. Ó. Então, eu tenho o aspecto polido, as fibras agora estão no mesmo direcionamento. O que eu vou fazer é tirar o height, né, dos mapas que eu comentei. Então, esse aqui, ó, ele altera pouquíssima coisa, nós vamos deixar. Nas fibras, ó, a gente retira o height e é isso. Ó, nós temos agora um aspecto polido já muito bom. E eu acho que é isso. Com isso, nós terminamos aqui a parte da esfera. Ó. Pequena esfera de madeira, vou renomear somente como esfera para a gente não perder tanto tempo. E agora nós podemos prosseguir. O que nós vamos fazer agora é a textura da parte metálica. A parte do metal, novamente, nós vamos utilizar agora não uma Smart Material, mas sim um Base Material. E aqui eu vou utilizar este daqui, ó, Steel Painted, ou seja, metal pintado. Então, vou clicar, aplicar aqui no metal, ele vai pintar tudo, só que aqui ele não cria uma pasta, né? A diferença do Smart Material para o Base Material não cria pasta, então eu tenho que criar uma pastinha, jogar esta layer aqui dentro e renomear como metal, ok? E aqui eu dou uma Black Mask na pasta, e aqui na função de Polygon Fill, eu detecto aqui as partes que eu quero pintar. Ó. Vou desligar as frutas aqui para não nos atrapalhar. E é isso. Agora eu pinto aqui todas as volumetrias que são de metal. Ó. Beleza? E é isso. Bom, vocês devem ter percebido que este metal ele tem uma coloração azul. Né? Ó. Nós não queremos isto. Então, nós temos que alterar a base color, a cor desse metal. Então, aqui dentro do Base Material, eu tenho aqui ó, a Paint Color. Vou clicar aqui e vou utilizar o código que eu já deixei separado aqui, que é 3E, 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 3E. Clicando aqui e digitando 3E, vocês vão ver que eu altero. Ó, estava neste azul, eu deixei em um cinza médio. Ó. Se eu mudar aqui a iluminação, vocês vão perceber que eu alterei para um cinza médio. Estava assim, o que eu fiz foi colar o código aqui, transformando aquele azul em um cinza médio. Beleza, agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na madeira. Nós vamos adicionar uma camada de sujeira. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, adiciono uma Fill Layer, pinto de vermelho para poder enxergar a máscara, adiciono a máscara e agora eu venho aqui na seção de máscara e vou buscar pela máscara Edge Rust. Edge Rust, cadê? Edge Rust, ó. Clico e colo aqui dentro. Então, ele já dá ele pinta ali, né, criando algumas imperfeições no metal. Este metal, a gente não quer que ele fique tão sujo, né? Nós só vamos criar, então, duas camadas de sujeira. Muito bem, eu volto aqui na Fill Layer e altero a cor. E aqui, novamente, eu já deixei separada a coloração, que é 8C, 8C, 8C. Copiei aqui, ó, e colo aqui. Então, ele vai pintar ali de branco, né? Como se fosse um cinza um pouco mais claro. E aqui eu altero o height. Aqui na camada de height eu deixo em 0,015. Como é uma camada de sujeira, a sujeira ela tem uma leve superfície, uma certa espessura nessa superfície, nessa camada de sujeira. Então, a gente adiciona ali no mapa de height, aqui a gente aumenta ele um pouquinho, ok? Muito bem, podemos seguir. Agora nós temos a segunda camada de sujeira. Então, eu adiciono uma nova Fill Layer. Mesmo esquema, pinto de vermelho, adiciono uma Black Mask. E aqui nas máscaras, né, na seção das máscaras, eu vou procurar agora pela máscara Dusty Dirty. Então, tem aqui Dusty Dirty. Venho aqui e aplico. Só que a cor aqui é um pouco diferente. Nós temos o código aqui, ó, 3B, 3B, 3B. Ó. 3B, 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 a gente vem aqui e aplica, ok? Alterando a cor. E o height a gente não muda nada. Então, ficou assim, ó, o resultado final da parte metálica aqui da fruteira, ok? Da parte da estrutura principal. E com isso, a gente finaliza a parte da estrutura, né? Não tem mais muito que ficar perdendo tempo aqui. Agora nós vamos partir para as frutas. Então, vou desabilitar a fruteira e ativar as frutas. E as frutas nós vamos começar aqui pela banana. Ó. Então, a base color da banana é um amarelo.
Então, eu venho aqui, primeiramente, clico aqui ó, nas frutas, aqui em Texture Set List, porque do contrário, eu ainda vou estar aqui nas layers da fruteira. Aqui, então, o que eu vou fazer é criar uma Fill Layer, vou selecionar aqui ó, a cor, alterando a coloração, e como eu já havia deixado separado a cor da banana, eu vou copiar o código aqui e colar aqui, ó. Colo aqui. Então, percebam que vai alterar para amarelo. E o roughness da banana nós podemos deixar aqui em ponto 3. Aqui o roughness ele controla o quão opaco ó, é a reflexão aqui da cor, tá vendo? Quanto mais para a esquerda, mais reflexivo ele fica, quanto mais para a direita, mais opaco ele fica. Só que aqui eu vou utilizar a porcentagem de 0,3, beleza? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Ó? Nós vamos, primeiramente, criar uma pasta, renomear como banana, colocar esta layer aqui dentro da pasta. Esta layer nós podemos deletar, ó. E aqui na pasta eu adiciono uma Black Mask e aqui em Polygon Fill eu pinto a banana. Ó. Pinto somente a banana para poder trabalhar aqui dentro da pastinha. Beleza. Agora é o seguinte, né? Eu tenho aqui separado, deixa eu abrir aqui ó, na minha área de trabalho, um arquivo de referência de imagens que eu deixei aqui para a gente poder enxergar o que nós estamos fazendo. Então, quando eu modelei pela primeira vez, eu criei aqui várias imagens de referência, reuni todas elas em um arquivinho aqui, em uma certa coleção. Então, aqui vocês vão perceber que chegando próximo da casca da banana, ela tem algumas fibras né, que seguem o direcionamento do volume da banana. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aproveitar as fibras da madeira. Então, eu volto aqui na fruteira. Ó. Dentro da fruteira, aqui ó, na esfera, na verdade é aqui na madeira da base, eu tenho aqui ó, uma textura que são... Deixa eu ver, ó, agora eu tenho que chegar aqui perto para ver qual que é. Ó. Eu tenho Wood Veins, não é Wood Veins, é Wood Fiber, ó, que são umas leves texturas de fibra de madeira. O que eu vou fazer ó, é copiar esta layer, eu venho aqui, ó, Copy Layers, cadê? Copy Layer. Aqui, ó, Copy Layers, copiei. Agora, eu desligo, ativo aqui, ó, as frutas, volto lá na banana. E aqui, ó, eu dou um Paste Layer, ó, colando aqui dentro da banana, ó, aquelas fibras que a gente copiou, a layer das fibras que a gente copiou da madeira. Acontece que aqui eu não quero nenhuma cor, então eu simplesmente desativo aqui a seção de Color, ó, aqui em material, deixando com transparência, mas tendo assim ainda o benefício das fibras, ok? Só que aqui ó, na máscara nós vamos controlar a quantidade. Então aqui eu tenho o Amount, aqui em Amount nós vamos deixar 4,8, para diminuir um pouco a quantidade de fibras, e a escala nós vamos deixar em 30, ó, deixando uma fibra bem pequenininha, porque se vocês olharem aqui, ó, estas fibras em relação à escala, que o tamanho da banana, elas são bem pequenas. É só para dar uma pequena variaçãozinha ali. Muito bem, agora nós podemos prosseguir. Nós temos que agora adicionar uma primeira variação de cor. Então, eu venho aqui ó, e adiciono uma nova Fill Layer. Vou pintar de vermelho, só para começar, adiciono uma Black Mask. E agora, aqui na seção das máscaras, nós vamos procurar pela máscara Crumps, ó, Crumples. Acho que é assim a pronúncia. E clico aqui. Ó. Então, ele vai dar uma pintada ali nas laterais da banana. Então, o que nós temos que fazer? Alterar a cor. Então, aqui eu já havia deixado o código separado, que é o código 6A, alguma coisa. Então, venho aqui em Base Color e colo aqui, ó, que é uma leve variação de textura, uma leve variação de cor, deixando ali um borrado, né? Em algumas regiões da banana ficou borrado em marrom, né? Vocês vão perceber que ela tem esses borrados em algumas regiões. Muito bem, agora aqui o Roughness nós vamos aumentar para 0,68. O Height a gente não muda nada e esta layer ela vai ficar aqui ó, com uma opacidade em 62%. Então, aqui eu deixo em 62. Para dar ó, uma diminuída ali na porcentagem né, que ela fica visível ali na superfície da banana. Muito bem, agora a gente segue. Ó. Eu tenho agora uma nova Fill Layer, uma nova variação de cor. Deixar aqui em vermelho. Black Mask. E aqui, ó, dentro da Black Mask, nós vamos adicionar
a máscara de Dusty Dirty. É uma máscara que é muito boa, que a gente sempre vai usar ela. Ó. Dusty Dirty, coloco aqui novamente. Então, ela vai dar uma nova sujeira aqui na banana. Nós podemos já alterar aqui ó, o roughness. O roughness vai ser de 0,82. E o height não tem, não muda nada a camada de height. Agora, a cor ela é o código aqui que eu vou copiar. Ó. Que, se eu não me engano, é uma cor preta. Ó. Então, olha lá, é um marronzinho também. Então, criamos aqui duas variações de cores para esta banana, beleza? Bom, é isso. Agora a gente vai adicionar uma nova fill layer. Adiciona uma nova fill layer. Vamos criando aqui as variações Black Mask. E agora a máscara que nós vamos utilizar é a máscara Edges Strong. Edges Strong, cadê? Essa daqui, não. Edges Strong, ó. Edges Strong. Então, eu venho aqui, seleciono e coloco aqui dentro. Ela vai pintar aqui, ó, tanto a parte de trás aqui do galhozinho da banana, como também a parte da frente. Ó. Vocês vão perceber que quando a banana ela vai ficando madura, ela tem aqui algumas manchas, ó, que elas surgem exatamente ali nos segmentos da banana, porque a banana ela é meio que sextavada, né? Então, ó, tenho aqui uma mancha preta aqui no toquinho e também estas manchas pretas vão aparecendo aqui nas bordas, né? Então, basicamente é o que nós estamos fazendo. Só que aqui eu tenho que alterar o roughness. Então, aqui na cor, o roughness ele é de 0,82. Aqui ó, em Crumples, eu acho que era 68. Quanto que eu deixei de textura aqui? A gente poderia renomear aqui para a gente não se perder. Aqui eu tenho Wood Fibers. Depois, essa daqui ó, é o Crumples. Depois aqui eu tenho o Dusty Dirty, só para eu não me perder na sequência aqui, Dusty Dirty. E agora nós estamos adicionando o Edges Strong. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó. O Crumples, ele tem um roughness de 68, está correto. Já o Dusty Dirty, ele tem um roughness de 82, está correto. Já esse daqui, ele tem um roughness de 65,65. E agora nós vamos alterar a cor. A cor do Edges Strong é um marrom, se eu não me engano, ou é um preto. Então, eu venho aqui ó, e colo. Olha lá, é um preto bem opaco. Foi por isso que eu alterei a cor. Vocês vão perceber que a lateral da banana ela é levemente reflexivo. Já estas partes aqui é um preto quase que absoluto, só que bem opaco. Então, a gente pinta aqui com esta cor. E o height a gente altera. O height eu coloco menos 0,015, ó. Menos 0,015, ok? E é isso, agora a gente segue, né? Ó. Agora nós temos uma nova máscara, então vou adicionar uma nova fill layer com o valor aqui. Ó. O valor, aliás, a máscara, né? Primeiro eu pinto aqui de vermelho, adiciono a Black Mask e agora aqui eu vou procurar a nova máscara que é o Dust Subtle. Dust Subtle tem aqui a máscara, vou colar aqui. Ó. Ele vai dar uma nova variação ali, bem levezinha. E aqui, ó, no Dust Subtle, nós vamos alterar a cor para o código aqui 3A2211. Se eu não me engano, ele vai ficar uma cor marrom. Olha lá, ele ficou uma cor marronzinho. E o roughness é de 0,65. Beleza? E com isso a gente encerra toda a parte das variações de cores da banana. Agora nós temos que fazer estes pontinhos aqui, ó. Ok? Como se fossem essas pintinhas que a banana tem. E para isso nós vamos criar uma paint layer. Ó. Então eu venho aqui, na verdade eu crio uma fill layer com uma cor preta mais ou menos, ou um marrom. Nós vamos alterar a cor de qualquer modo. Aqui eu adiciono uma Black Mask e adiciono uma Paint Layer na Black Mask, porque desta forma eu consigo selecionar aqui um pincel, e o pincel que nós vamos utilizar ó, é este Kyle Watercolor. Ó. Deixa eu encontrar ele aqui. Ó. Kyle Real Watercolor, que é esse aqui. Ó. Se eu não me engano é esse, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar por aqui, que aí eu não vou me perder. Ó. Ele fica aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho Kyle Spatter Brushes Watercolor. Tem dois, na verdade. Tem esse e tem esse aqui também. Na verdade, esse aqui, ó. Kyle Real Watercolor. Vamos utilizar este aqui, então. Muito bem, a cor
deste brush, né, desta fill layer que nós vamos pintar, ela é a cor, o código é 16, 16, 16, ó, 16, 16, 16. A gente dá um Enter. O roughness é de 0,65. E o height, ele é de menos 0,15. Mas antes de fazer isso, eu vou pintar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Então, aqui a gente diminui o brush, ó, e vai adicionando aqui algumas pintinhas ao redor da banana. Não pode ficar algo muito exagerado. Ó. Aqui a gente dá só alguns cliques. Ó. E aqui eu clico e seguro ó, nessa parte da frente, que normalmente é onde parece que fica mais. Vou girando a iluminação aqui para poder enxergar. Ó. E é isso, né? Para a gente não perder tempo na casa de vocês, digamos assim, para quem estiver tentando acompanhar, você faz com toda a paciência do mundo, tentando encontrar a melhor estética. E aqui, ó, essas pintinhas, ela tem, digamos assim, uma imperfeição, né? Ela tem uma leve imperfeição no sentido interno. Então, nós vamos alterar o height aqui da layer. Ó. Então, o height eu digito menos 0,015, ó, deixando ali uma leve imperfeição, um leve relevo no sentido interno, ok? Muito bem. E com isso, a gente finaliza a banana. Ó. Finalizamos aqui a parte da banana. Perceba que quando eu mudo a iluminação, ela tem um certo brilho na casca, ó, exatamente igual está aqui. Não é um brilho tão reflexivo igual o da maçã, mas ela tem um certo brilho. E na parte onde nós temos as partes escuras, elas são mais opacas, né? As variações de textura. Muito bem, podemos seguir. E agora, a fruta que nós vamos pintar é a laranja. Então, vem aqui, adiciono uma fill layer. Na verdade, a laranja, nós vamos aproveitar um base material aqui, ó. Um smart material que são os couros. Aqui, ó, digitando leather, nós temos vários tipos de couro. E a vantagem do couro é que ele tem na superfície aqui uma certa rugosidade que a gente consegue aproveitar para fazer a casca da laranja. Vocês vão perceber que a casca da laranja ela tem toda esta rugosidade. Então, o que eu faço? Ao invés de tentar criar do zero esta rugosidade, eu aproveito aqui um Smart Material de leather. E o que nós vamos utilizar é o Leather Seat Beige, ou seja, couro de estofado, né, de assento bege. Então, é esse aqui. Ó. Deixa eu ver, confirmar se é esse. Espera lá. Leather Seat Beige, é esse mesmo. Então, eu aplico aqui na laranja. Ó. Apliquei na laranja. É claro, nós temos que fazer as devidas alterações. Antes, eu vou dar um Black Mask aqui na pasta. Como é uma Smart Material, ele já vem com a pastinha. E aqui eu clico no Polygon Fill aqui, ó, na laranja, pintando somente a laranja e deixando a maçã separada. Agora, eu volto aqui na Layer e nós vamos fazer as devidas correções. A primeira delas é a cor. Então, nós vamos alterar aqui a cor base desse couro para o valor aqui que eu vou digitar, ó, que é E56E08, deixando assim aquele couro, digamos assim, numa cor alaranjada. Beleza, agora nós vamos alterar a escala desse couro, né? Percebam que ele ficou muito pequeno. Então, aqui, ó, dentro desta layer aqui, se eu não me engano, nós temos a escala. Então, nós vamos aumentar ou diminuir, na verdade. Só que antes, nós temos que alterar o tipo de projeção. Aqui, então, ó, eu tenho que deixar numa projeção esférica. Ó. Só que eu não me lembro. Vamos testar aqui. Ó. Vou colocar na projeção esférica. Como o volume da laranja é praticamente uma esfera, nós temos que alterar o tipo de projeção da textura. Então, deixo aqui na projeção esférica. Ó. Vou olhar por cima. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. E aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui eu aumento a escala, né? Eu chego aqui ó, e aumento a escala agora. Diminuo, na verdade, para enxergar melhor estes gomos. Ó. Talvez um pouquinho maior. E é isso, né? Para a gente não perder tanto tempo. Como eu comentei, na casa de vocês vão fazer da melhor maneira possível. Muito bem, agora aqui, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que renomear primeiro, para a gente não se perder aqui a pasta laranja. Agora, nós temos que adicionar uma fill layer. Uma fill layer para dar uma primeira variação de cor nesta laranja. Né? E a máscara que nós vamos adicionar,
A gente adiciona uma Fill Layer, adiciona uma máscara na Fill Layer. A máscara que nós vamos adicionar é a máscara Dust Surface. Dust Surface está aqui, ó. Então, copio, colo aqui. Então, ele vai dar uma leve pintada ali, ó. Vocês devem ter percebido que ele pinta, ele cria uma leve variação. E esta cor é a cor 821501. Então, aqui, ó, eu clico e pinto com o código, ó, 8201, ele vai ficar meio que numa cor vinho. O roughness é de 0.3, que é o valor padrão, e o height a gente não muda nada. Então, esta é a primeira variação de cor. Agora, a gente adiciona uma nova fill layer, pinto aqui de vermelho, adiciono uma black mask e vou importar aqui a máscara, que agora é o Soft Damage. Soft Damage. Então, copio aqui a máscara, colo aqui. E agora, nesta máscara, nós vamos alterar a cor e o roughness. O roughness também é de 0.3, mas a cor é o código 633813. Então, aqui, para este vermelho que eu adicionei, eu vou colar este código. Ó. Então, é meio que um marrom. Então, eu tenho uma primeira variação. Ó. Percebam que eu tenho aqui a primeira variação, que é um vermelho. Ó. E depois eu tenho um marronzinho que ele vai pintar ali a parte de cima, ok? E é isso, pessoal. Esse marronzinho aqui, ó, ele pinta estas imperfeições aqui das fendas ali da normal map da laranja, né? Criando assim, melhorando assim, ó, a sensação de que eu tenho ali uma rugosidade na parte de cima. Agora nós temos que pintar este galinho aqui do topo da maçã. Para isto, vocês vão perceber que esta textura do couro, ela meio que foi aplicada aqui, ó, na parte de cima da laranja, onde eu tenho a parte que é verde, né, que é o galhozinho da maçã, da laranja. Acho melhor, antes da gente fazer isso, eu criar aqui o galhozinho para vocês entenderem como que vai ser, né? Então, aqui, ó, eu posso utilizar o conta-gotas numa imagem, ó. Então, o que eu vou fazer, ó, pego o conta-gotas e esta fill layer eu vou adicionar aqui, ó, esta cor verde, ok? Utilizei o conta-gotas para copiar ali o exato código da cor. Vou adicionar uma black mask e vou adicionar uma paint layer aqui e pintar com um brush, um round brush, né, um basic hard, ali onde eu quero que fique. Ó. Então, eu pinto aqui, ó, somente a parte do galhozinho. Mas como eu estava comentando, vocês vão perceber que como a gente utilizou aquela textura de couro, ela está sendo aplicada aqui em toda a volumetria da laranja. Então, eu meio que tenho que retirar a textura de couro aqui de cima deste galhozinho. Ok? Outra coisa, este galhozinho aqui em verde, esta folhinha, esta pequena folhinha da laranja, ela não é brilhante assim. Então, aqui, ó, nesta layer que eu estou pintando, eu vou vou diminuir o roughness, ó. Aumentar para ficar bem opaco. Ó. Então, ficou bem opaco. O que eu faço? Agora tenho que remover a textura aqui, a imperfeição aqui do couro gerada também nesta folha. Então, aqui em Leather Base, eu adiciono uma Black Mask. Ó. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar aqui toda esta... Aliás, eu tenho que adicionar um Paint Layer. Ó. Um Paint Layer. E aqui, ó, eu vou utilizar aqui, ó, o Polygon Fill. Dentro desta Paint Layer, vou pintar aqui todo a laranja. Só que agora, com a borracha, eu venho aqui, ó, e despinto. Eu vou retirar a parte, ó, da onde eu tenho o couro aqui, ó, de cima deste galhozinho, desta pequena folhazinha. Ok? E é isso, né? Ó. Muito bem. Removo tudo. Removo aqui tudo. E é isso, né? Ó. Então, praticamente é isso. Laranja pronta. Então, a gente finaliza aqui a parte da laranja. Agora, vamos partir para a maçã. A maçã, novamente, nós vamos começar agora com uma fill layer, diferente das outras frutas, né? Que a gente começou com uma Smart Material. A laranja, a gente adiciona uma fill layer com a seguinte cor. Ó. É um vinho, né? A cor vai ser o código 88, já vou até colocar aqui, ó, 880101. E no caso, esta cor ela tem um roughness de 0.2 e ela tem um metallic, né? Ó, esta maçã ela é bem reflexiva. Nós vamos fazer aqui uma maçã Fuji, ó. Então ela é bem reflexiva. Então o que nós vamos fazer? Aqui em metallic, nós vamos adicionar um pouquinho de metal, ó. Porcentagem de
deixando assim a superfície da maçã metalizada. Então, adicionei ali de 0,05, ok? Dando assim uma sensação metalizada para a superfície da maçã. Então, esta é a primeira variação de cor. É claro que aqui ó, vocês vão perceber que ele pintou o galho. Então, novamente, você tem que adicionar uma pasta, maçã, adicionar aqui esta layer aqui dentro, e aqui dentro da pasta eu adiciono uma Black Mask, e com o Polygon Fill eu pinto somente aqui a maçã, ok? Então, beleza, volto aqui agora para dentro da maçã. Então, eu tenho aqui o Base Color, posso até renomear, Base Color. Agora, nós temos que começar a fazer as variações desta maçã, que são bastante variações, viu? Até a gente chegar naquele resultado final agradável. Então, vamos lá. A primeira variação de cor é um vermelho, né? Um novo vermelho. Então, eu venho aqui, adiciono um novo Fill Layer, e esta cor desta primeira variação, aliás, vamos deixar aqui em branco e adicionar a máscara, depois eu altero a cor. A máscara que nós vamos utilizar é a máscara de Dust. Então, aqui eu procuro a máscara de Dust, ó, e coloco aqui. Beleza? Então, ele pintou ali a lateral da maçã. Agora, eu posso alterar a cor. Então, a cor desse Dust é 880101 alguma coisa. Ó. Então, colo aqui. Ele não vai alterar nada, porque eu tenho que mudar aqui ó, a layer para Value. Então, aqui ó, eu coloco em Value, aí sim ó, ele vai dar uma diferença ali. Ó, ele vai mudar, deixando um vermelho bem vivo, né? Beleza. Agora o Roughness é de 0,3, eu já alterei. Só que agora nós temos que alterar a projeção desta textura. Então, aqui ó, na máscara, clicando aqui no editor da máscara, lá em cima eu tenho a projeção, ó, que é uma projeção, está em triplanar, eu tenho que colocar projeção cilíndrica. Ó. Então, projeção cilíndrica, trago para cá, trago para cima, eu tenho que tentar encontrar o centro da maçã. Ó. Posso me basear ali pelo galhozinho, ó. Então, é mais ou menos aqui assim. E, é claro, aqui eu deixo no meio ó, da maçã. O que nós estamos fazendo aqui? Ó? Percebam que a maçã Fuji ela tem esses rajados na lateral aqui dela. E nós temos algumas variações. A primeira delas é este vermelho mais claro, depois eu tenho aqui um amarelo e, por fim, eu tenho um amarelo bem vivo aqui na parte de cima. Então, a gente começa com este primeiro rajado. Agora, como a segunda variação ela é uma cópia desta primeira, vou utilizar a mesma máscara, ao invés de fazer o processo novamente, eu dou um Duplicate Layer, ó, copiando assim a máscara, aí tudo que eu tenho que fazer é alterar a cor. Né? A cor para esse rajado amarelo agora é o seguinte código, ó, FC793A. Então, aqui eu altero a cor colocando este código. Aqui nada vai mudar, porque eu tenho que colocar aqui ó, a passagem em normal. Percebam que colocando em normal ele já altera. O Roughness é em 0,3, está certo. Só que aqui percebam que como eu copiei a máscara da layer de baixo, elas estão ocupando o mesmo local. Então, eu tenho que vir aqui ó, no editor da máscara e alterar aqui o offset. Ó, girar um pouco, ó, tentando encontrar uma posição que as duas fiquem juntas, né? Que eu consiga ver as duas variações ali de textura. Ó. Ok? Então, é mais ou menos isso daqui. Ó. É mais ou menos isso daqui para a gente não perder tanto tempo. Ok? Beleza. Agora, a gente pode partir para a próxima variação de cor dessa maçã, que é o gradiente ali amarelo na parte de cima. Este gradiente nós vamos fazer com uma Fill Layer. Então, eu clico aqui, ó, adiciono uma Fill Layer. Já posso colocar na cor correta, que é o F8E203. Ó. Então, coloco aqui o código, pintou do amarelão, e a gente altera. Né? O roughness desse amarelão é 0,45, e a layer vai ter uma opacidade aqui ó, de 75%. Mas antes de alterar esta opacidade, eu vou adicionar uma Black Mask e aqui eu vou adicionar a Paint Layer. Adicionando a Paint Layer na Black Mask, a gente seleciona aqui o pincel e eu vou alterar aqui o pincel que eu vou usar. Desta vez eu vou utilizar um pincel que ele chama Charcoal Medium, que é esse aqui, eu acho, ó, Charcoal Medium. Então, clico aqui e com ele nós vamos começar a pintar aqui a parte de cima. É claro que eu tenho que diminuir a opacidade do pincel para poder ter um controle melhor e desta forma conseguir fazer este gradiente, né? Porque percebam que eu tenho um gradiente aqui, ó, aqui é muito mais opaco e aqui ele vai diminuindo a opacidade, ficando um pouco mais transparente. Então, eu deixo aqui o pincel com uma opacidade
baixa para poder ter este controle, né? E com isso eu venho pintando aqui a parte do topo da maçã. Ó. Posso olhar numa visão superior e pinto aqui na parte de cima, é bem forte, ó. Posso meter a mão aqui no pincel e agora eu venho controlando aqui, ó, dando cliques no mouse a parte lateral aqui da maçã, ó. Ok? Então, ó, vou clicando, clicando, vou girando a iluminação para ir conferindo, ó, e vou pintando. Beleza? E é isso, né? Eu vou pintando, pintando até completar a volta. Aqui, você teria que dar um refinamento melhor, né? Para poder chegar numa estética gradiente aqui boa. Mas é isso, para a gente não perder tempo, fiz aqui só para vocês verem mais ou menos como é que é. Ó, aqui ficou faltando um pouquinho. E é isso, beleza, ó, ficou faltando um pouquinho aqui. Beleza, então pintamos aqui a parte de cima da maçã, chegando nesse aspecto aqui. Agora, nós temos que diminuir a opacidade da layer, né? Ó, então, a gente pinta de uma forma bem escura e agora a gente controla a opacidade pela layer, que é de 75. Ó. Diminua um pouco, tá vendo? Você pode deixar aqui, você vai brincar aqui com a opacidade que você quer, deixa em 75 ou não deixa, enfim. Você vai trabalhar aí na sua casa a melhor forma que você encontrar. Agora, nós temos uma nova variação de cor, que é como se fosse um escurinho que tem aqui dentro da maçã, ó, em verde. Então, a gente vem aqui, ó, adiciona uma nova fill layer. Já vou copiar a cor aqui, ó. Copiei a cor no meu roteiro aqui que eu estou seguindo, já altero aqui, ó, que é um verde. E aqui eu adiciono uma Black Mask e adiciono uma Paint Layer. Ó. Paint Layer, aqui eu tenho que alterar a opacidade, ó, que é de 0,3, não está correto. Só na Layer que vai ser uma opacidade de 0,50, mas depois a gente altera. Aqui, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar aqui a parte interna da maçã com esse cinza, ó, com esse verde, aliás. Ó. Então, vou metendo a mão aqui no pincel, deixo bem escuro mesmo, ó, porque depois eu consigo controlar pela opacidade da Layer. Claro que à medida que eu pinto a parte interna, eu tenho que ir controlando com os cliques aqui do mouse. Utilizo o mesmo brush, viu? Ó, o Charcoal Medium, e pinto ali a parte interna da maçã. Beleza? É isso. Só que como vocês devem estar percebendo, ficou muito escuro, né? Ó, ficou muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Aqui na Layer, ó, eu diminuo a porcentagem para 50%. Que aí ele vai diminuir um pouco ali a coloração. Ó. E você pode controlar, né? Ó, à medida que eu aumento e diminuo, ó, eu tenho um certo controle. Acho que aqui dá para até jogar um pouquinho mais, 76%. E com isso a gente finaliza, ó, a parte da maçã. Ó. Ficou bem legal, né? Ó, ficou bem parecido, né? Ó. Bem parecido. Bom, seguindo então, nós temos que fazer agora o galhozinho aqui da maçã. Então, eu vou adicionar uma nova fill layer aqui fora da pasta da maçã. Esta fill layer ela vai ser uma cor verde. Vou copiar o código. Adicionei errado. Calma lá, volta. Adicionei uma paint layer, é uma fill layer. E aqui eu copio o código, que é um verde meio que não tão escuro. Agora eu adiciono uma black mask. Aliás, eu tenho que, na verdade, criar uma pasta, colocar esta layer aqui dentro. Agora aqui eu escrevo galhozinho, galho da maçã. E aqui dentro da pasta, sim, eu adiciono a Black Mask com o Projection Fill, eu pinto o galhozinho aqui. Agora eu volto aqui dentro e eu continuo a fazer as variações de cores. Então, este primeiro verde, ele não é tão reflexivo assim, né? Porque é um pequeno galhozinho de vegetação, então o Roughness, ele tem 0,85, ó, ele fica levemente opaco. Quer dizer, até um pouco não é tão leve não assim, é bem opaco. Agora a gente adiciona uma nova Fill Layer, ó. Esta Fill Layer eu vou deixar aqui de vermelho, vou adicionar uma Black Mask e agora a gente vem aqui na seção das máscaras porque nós vamos utilizar aquela mesma máscara que é o Dusty Dirty. Então vem aqui, Dusty Dirty, copio para cá. Ele vai dar uma variação ali no galhozinho. Agora eu altero a cor. A cor, vou copiar o código aqui, que se eu não me engano é um marrom. Então copiei o código, colo aqui, ó. É um marronzinho, ó lá. E aqui a gente altera o roughness desta layer, que é de 0,56, e o height é menos 0,018, ó, dando assim, ó,
criando uma... Opa, eu coloquei errado. É o roughness, que é 0,56, e o height é menos 0,018. Ó. Menos 0,018. Funcionou? O que eu fiz de errado aqui? Não, tá certo. É só uma leve imperfeição ali. Deixa eu ver se eu... Ah lá, ó. Aqui deixa eu aumentar, então, já que ficou pouco. Vou aumentar. Ó. Então, aumentei o height para criar ali uma imperfeição neste galho. E é isso, né? Agora nós temos que pintar a base do galho aqui. Então, a gente adiciona uma Fill Layer, adiciona aqui uma Black Mask, adiciona uma Paint Layer. E este pincel, eu posso utilizar aqui o Basic Hard Soft. Ó. O Basic Soft vem aqui na guia dos pincéis, né? Altero aqui para o Basic Soft, diminuo aqui e diminuo a opacidade. E aí eu venho pintando, ó. Pinto aqui, giro a iluminação para poder enxergar, ó. E vou pintando. Aqui a parte da base eu posso deixar bem escura, ó. Fala assim, bem opaca, né? Isso que eu quis dizer. Só que agora eu diminuo bem a opacidade, ó, e venho controlando, ó. Dando cliques aqui, ó. Certo? E é isso, para a gente não perder tanto tempo. Agora, o que a gente faz é alterar a cor, né? Essa cor, ela é o código 371807, ó, que é um preto, se eu não me engano, um marrom. E aí a gente altera também a opacidade, para não deixar tão escuro assim, ó. A gente altera o roughness, se eu não me engano, está muito reflexivo, então o roughness, ó, eu vou aumentar. E aqui na layer, eu diminuo a opacidade da layer para 40%. 40%. Na verdade, pode ser um pouco mais. Ó. Aqui assim. Ó. Ok? E é isso, galhozinho feito. Com isso, a gente finaliza toda a parte da textura. Vou ativar aqui a fruteira agora para vocês verem. Ó. Então, temos a parte da texturização da fruteira, temos as frutas. Agora, nós temos que exportar as texturas para a pasta. Né? O que eu vou fazer? Eu venho aqui em File, Export Texture, e aqui ó, eu desseleciono, eu vou exportar de uma em um por vez, porque eu tenho as texturas separadas tanto para a fruteira como para as frutas. Então, aqui eu clico em fruteira, vou clicar aqui na pasta que eu quero fazer a exportação, que é aqui ó, na área de trabalho que eu salvei, fruteira YouTube, eu tenho aqui PBR e aqui eu tenho que criar duas pastas. Ó. Então, eu tenho o primeiro PBR que é da fruteira, ou eu poderia separar por estrutura metálica, que é o metal, e eu já crio uma nova pasta que são as frutas. Só que aqui eu seleciono a pasta metal e aqui eu altero algumas coisas. Ó. Então, selecionei a pasta metal, eu tenho que selecionar a UV correta, que é a fruteira. Né? Então, eu venho aqui, ó, 16 bits. Aqui eu vou exportar Document Channels mais normal, sem o alpha, ok? Porque não tem nenhuma UV de transparência. E aqui a gente coloca a textura que a gente criou, que se eu não me engano foi de 2K, né? Eu exportei o VMap, né? Quando eu fiz a abertura da malha, eu fiz em 2K. Mas eu acho que se eu colocar aqui Base on each texture set size, ele deixa a textura com o tamanho correto. Eu posso conferir. Então, eu vou aqui, clico em exportar e vou entrar lá dentro da pasta para conferir se ficou correto o tamanho. Ó. Vem aqui, área de trabalho, fruteira e YouTube. Ó. Tem aqui ó, PBR, metal. Está aqui todas as texturas, ó, todos os mapas né, de textura. Tem a Base Color, o Emissive, o Height, etc. Vamos conferir aqui o Base Color, ó, propriedades, detalhes. E está certo, ó, 2K, porque quando eu fiz a abertura da malha, eu criei em 2K, que é uma textura já com uma resolução muito boa. Muito bem, então agora nós temos que exportar a textura das frutas. Né? Então, vem aqui em Export Texture. Desativo fruteira, agora eu ativo frutas e mudo aqui o diretório. Né? Venho aqui em frutas, selecionar e é isso, exporto. Beleza? Muito bem, então tenho agora as duas texturas exportadas. Eu volto aqui para o Blender. E aqui dentro do Blender, o que nós vamos fazer? Percebam que como eu comentei no início do vídeo, eu gosto de fazer desta forma. Eu crio todo o modelo separado, porque quando você deixa tudo junto,
Dentro do software, né, dentro do Substance, ele cria uma coisa que é o Bake, né, que eu expliquei no início do vídeo. E quando você tem uma peça assim, ó, dentro da outra, o que acontece é que ele gera uma sombra de contato que a gente chama de Ambient Occlusion. Em algumas situações, esta sombra é interessante, mas em outras eu não gosto tanto. Então, foi por isso que eu separei aqui. Ó. Eu deixei essas duas peças afastadas umas das outras, a bolinha também eu não deixei ali na posição final, os pezinhos também eu afastei, enfim, eu afastei todo o modelo. E aí o que você tem que fazer, como eu falei, né, a gente somente cria, né, os elementos que tem umas que são, digamos assim, a peça original, porque depois a gente replica eles para as demais posições. Como o formato deste pezinho é basicamente o mesmo formato do pezinho que eu tenho aqui na outra posição, eu crio ele uma única vez. Na verdade, aqui eu criei duas para poder ter uma variação de textura, mas depois de ter criado esta variação, eu replico ele para cá, ó. Os dois pezinhos replico para a outra posição e depois que eu construir todo este conjunto, eu copio para os andares superiores, né? E é o que nós vamos fazer agora. Então, aqui, ó, eu tenho que voltar estas peças para a posição. Aqui, no caso, eu adicionei 10 centímetros, eu volto ela para cá. Ó. Esta pecinha, ela fica ali embaixo, então volto ela, ó, 10 centímetros aqui para baixo, que é como se fosse uma pequena alçazinha de suporte. Aí depois, todo o cesto aqui, eu desço menos 10, que ele ficava aqui. Aí depois eu tenho que jogar aqui para cá 10 centímetros também. Enfim, eu tenho que voltar todas as coordenadas, todos os valores que eu afastei estas peças, só que num valor contrário. Se eu afastei num valor positivo, depois eu tenho que trazer com o mesmo valor, só que desta vez negativo, e vice-versa, né? Então, joguei aqui neste sentido com, sei lá, menos 10, depois eu volto no mesmo sentido com mais 10 para deixar ela exatamente na mesma posição. Enfim, aí nós temos que copiar, né? O cesto, jogar para cima, só que aqui para não perder tanto tempo, pessoal, porque aqui nós temos que fazer outras coisas. Por exemplo, estas peças aqui, como são cópias, como eu expliquei para vocês, o que nós temos que fazer é gerar aqui um espelhamento, ó, pela posição da origem no eixo Y. Aí ela vai ser replicada para a outra posição. Aí aqui, ó, eu copio o mesmo modificador e replico lá para o outro lado também. Esta pecinha, mesma coisa, ó, copio aqui o modificador e espelho ela nos dois eixos. Ó. Opa, espelhei coisa errada, calma lá. Essa pecinha aqui é no eixo X, esta daqui está correto, esta está correto. Beleza. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa com esta peça, só que antes eu tenho que corrigir aqui o espaçamento. Ó. Então, eu teria que entrar aqui dentro, corrigir o espaçamento, trazer esta bolinha para cá, ó, 5 centímetros. Aqui, no caso, eu tenho que entrar aqui dentro, ó, corrigir, ó, 1 centímetro para cá, e este daqui fica 1 centímetro para cá. Ó. Então, a posição correta é esta. E a bolinha eu faço a mesma coisa, ó, copio os modificadores, porque ela vai ser espelhada. Opa! Calma, Thieres, respira. Ela será espelhada lá em todas as posições. E este daqui é a mesma coisa. Adiciono aqui um espelho no eixo Y, na posição aqui da origem. Então, percebam que eu montei o cesto. No caso aqui, ficou faltando esta peça. Esta peça, ó, eu copio para cima, porque é uma peça que se repete. Então, copio para cima, jogo ela aqui para cima, entro no modo de edição e faço o espelhamento no eixo X. Ó. Ok? E aí, tudo que eu tenho que fazer depois, ó, é copiar estes andares para cima até ter o modelo completo, né, posicionado em sua versão final, digamos assim. Só que para a gente não perder tanto tempo, o que eu fiz aqui? Eu já deixei preparado. Ó. Então, eu tenho aqui ó, a versão finalizada. Percebam que eu posicionei aqui todas as estruturas em suas posições finais. Aqui só ficou faltando o seguinte. Ó. Aqui, eu vou copiar pela bolinha aqui, ó, pelo mesmo modificador da bolinha, Ctrl L, copiar modificadores e replicar em todas as posições. Ó. E aqui, ó, não tem, mas o que eu faço? Eu copio para cima. Ó, Shift D, 26, que eu sei que era uma altura de 26, 26, colocando aquele suportezinho ali em todas as peças de madeira, né, pela parte de baixo. Então, eu já deixei preparado ó, a estrutura completamente, né, a estrutura finalizada
os elementos estão nas posições finais, né? Eu não vou perder tempo construindo todo o objeto aqui com vocês, mas eu expliquei como é que faz. Muito bem, agora aqui no caso das frutas, você pode fazer de duas formas. Você pode tanto posicioná-las de forma manual, então eu tenho aqui esta fruta, eu crio uma cópia, eu digito Shift D nela, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu digitaria Shift D, ó, crio uma cópia, aí eu venho aqui com a banana, aí eu tenho que ficar rotacionando, posicionando ela num local correto, enfim, rotaciona assim, deixa ela aqui, talvez rotaciona assim, enfim, você tem que ir rotacionando e posicionando as frutas até encontrar um design legal, até encontrar uma fisionomia legal. Só que o que acontece? Nós temos um recurso aqui no Blender que é o Rigid Body, né, que são as colisões. Então, aqui, a banana, a colisão não funcionou tão bem, mas para as maçãs, a laranja, eu criei uma colisão. Eu criei aqui, ó, uma animação. Então, dando Enter aqui, ó, esta animação vai ocorrer. Percebam que os elementos aqui vão ficar numa posição final. Então, eu criei aqui uma animação para as frutas esféricas e depois o que eu fiz foi separar a banana em um cacho. Eu criei um cacho. E reposicionei todas estas frutas. Ó. Então, aqui ó, eu vou ocultar estas frutas e mostrar para vocês a versão finalizada. Opa, toma cuidado para não ocultar coisa errada. Então, aqui ó, eu tenho as frutas já posicionadas. Eu utilizei aquele recurso do Rigid Body para criar uma animação e posicionar as frutas esféricas. Depois, eu criei aqui uma cópia da banana. Fui reposicionando 3 elementos aqui, ó, 3 objetos, né, 3 modelinhos aqui da banana em um cacho, e depois eu copiei, selecionei este cacho e fui reposicionando aqui nos andares do cesto. Muito bem, com isso nós temos o modelo completo. O que nós vamos fazer agora? Ó? Nós temos que importar a textura, então, aqui, para dentro do Blender. Então, aqui eu vou ocultar, e para importar a textura, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu venho aqui ó, na aba de Shading, clico aqui, e aqui ó, eu vou mudar algumas coisas primeiro aqui na visualização. Aqui, ó, o blur eu vou aumentar e a explosão, né, que é a força da iluminação do HDR Map, eu vou remover um pouco, diminuir um pouco ali o valor, só para vocês verem o que vai acontecer. Né? Acho que o blur dá para eu aumentar aqui, deixa eu ver, a rotação a gente gira, ó, não deixa aqui assim mesmo. E eu acho que é isso, né? Para a gente não perder tanto tempo. Então, aqui para importar a textura, você clica aqui ó, no Shading. Né, ó. Então, vamos começar pela coloração rosa. Né? A coloração rosa que eu separei é uma UV separada para as texturas das frutas. Então, quando eu importar aqui no material que eu criei, ele vai aplicar em todas as frutas. Ó. Então, eu venho aqui. Para isso, você tem que estar com um addon chamado Node Wrangler ativado. Depois de estar com ele ativado, você seleciona aqui no modo Shading, né, ó, a cor, digita Ctrl Shift T, ele vai abrir esta janela. Aí tudo que você tem que fazer é ir aonde você salvou as texturas. Então, vem aqui, Fruteiro YouTube, PBR, ó, PBR, frutas, seleciono todas as layers, todas as UVs, exceto por esta normal aqui, que ele cria 2 mapas de normal. Eu vou deixar somente o DirectX, apesar de que dentro do Blender o mapa de normal ele é invertido. Para a gente não perder tempo, eu não vou ficar invertendo, a gente vai usar ele assim mesmo. Então, selecionei tudo, eu clico aqui, ó. E aí, ele importou toda a textura. Por que ele não veio a banana? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que eu tenho que clicar na banana aqui também e fazer a mesma coisa. É isso mesmo. Então, eu venho aqui e importo a banana. Não sei por que ele não separou. Normalmente, ele aplica em tudo. Ali, ele aplicou somente na maçã e na laranja, mas não tem problema. Eu repito aqui, ó, Fruteiro YouTube, PBR, frutas, seleciono tudo, exceto por este normal map, e aplico também na banana lá. Então, temos a nossa banana aqui texturizada. Ó, que coisa linda. Ó. Beleza? Agora, nós temos que selecionar aqui ó, qualquer elemento aqui que esteja com a cor azul, que no caso é a segunda UV, né? Clico aqui na coloração, na parte de Shading, e digito Ctrl Shift T e volto lá ó, dentro da pasta metal, seleciono tudo, exceto pelo Normal Map aqui. Vou selecionar o Normal DirectX e clico aqui.
Aí ele vai importar, olha só, ele importa toda a parte metálica, né? Toda a estrutura metalizada na fruteira, ó, dentro do Blender, sem você ter que ficar posicionando cada um desses elementos aqui, ó, na guia de shading de forma manual. Ele faz de forma automática. Agora eu volto aqui para a janela de modeling, ó, e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou desativar tudo só para vocês verem como é que fica, ó. Então aqui, ó, eu tenho como aumentar a força, tenho como aumentar a opacidade, enfim, consigo controlar várias coisas, consigo alterar o mapa HDRI e ter uma outra coloração, ó, ter um outro mapa de iluminação, né, para o meu modelo. E é isso. Então, deixa eu voltar aqui para o mapa final, que é esse aqui, né? Qual que é? O que eu gosto de usar é esse aqui, ó. Eu acho que é o que melhor fica aqui dentro do Blender. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. É claro que depois de você fazer tudo isso, você pode, inclusive, criar uma conta aqui no Sketchfab e levar seu modelo aqui para o Sketchfab, porque aqui no Sketchfab você tem vários outros controles, né, de algumas informações que você não consegue controlar dentro do Blender. Aqui você consegue colocar sombra, não que você não consiga fazer isso dentro do Blender, mas a vantagem do Sketchfab é que você consegue criar um link para o seu modelo, mandar para um amigo ou qualquer pessoa, e a pessoa consegue visualizar o seu modelo 3D texturizado na internet. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa eu abrir aqui o meu OBS. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham gostado do processo, espero que vocês tenham conseguido entender uma parte do processo, né? Eu sei que para quem nunca texturizou, talvez eu ter feito desta forma corrida, vocês ficaram um pouco perdidos, mas se eu fosse explicar tudo, iria levar muito tempo. Mas o intuito desta série é esta, é a gente fazer uma textura meio que para criar mais vídeos e ter mais conteúdos aqui no canal. Então, como eu falei, este foi o primeiro vídeo, pretendo transformar este vídeo em uma série, então peço a sugestão de vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem novas sugestões de outros objetos parecidos como esse, onde eu posso trazer a modelagem já pronta, né, no caso, para poder fazer a texturização aqui no Substance e trazer para o canal. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, já sabe, deixa um like. Se você está vendo um vídeo do meu canal pela primeira vez e gostou, considere se inscrever para não perder novos conteúdos. E o mais importante, se você está começando no Blender agora, se você gostou desse vídeo e quer aprender a modelar comigo, saiba que eu tenho um curso de modelagem na Hotmart. É um curso de modelagem dedicado para iniciantes, então você vai aprender comigo. Diferente deste vídeo que o passo a passo foi acelerado, neste meu curso básico de modelagem para iniciantes, a gente tem um passo a passo melhor explicado, né? Então, todas as ferramentas, todos os comandos que eu utilizo, eu explico de forma minuciosa. Então, se você quer aprender a modelar, se você quer aprender a usar o Blender, se você quer aprender a fazer objetos básicos como esse, eu recomendo que você dê uma conferida no meu curso de modelagem, ok? Então, todos os links vão estar na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até uma próxima texturização.